Que atire a primeira pedra quem nunca sofreu ou se angustiou ou se frustrou por querer cumprir com uma expectativa alheia que não foi suficiente. Acho que a gente já teve que enfrentar a decepção do outro em relação ao que a gente faz e sentir uma culpa que na verdade não existe, porque a gente tenta agradar o outro. Quando o outro se mostra insatisfeito com o que a gente fez, a gente fica frustrado, porque nunca vai ser suficiente para o outro se o outro não sabe nem o que ele quer também. A gente vai ficar eternamente cumprindo expectativa alheia em vão. E qual é o problema de cumprir com a expectativa alheia sempre? Chega uma hora que você não sabe quais são as suas próprias expectativas. Eu, durante muito tempo, cumpri com expectativas alheias, porque eu também não tinha muita consciência e também não tinha muita opção. E é frustrante demais, porque você fica eternamente com essa sensação de que não está sendo bom o suficiente o que você está fazendo. E o que o outro exige vai muito além do que você pode fazer. Então é uma conta que não vai fechar nunca. E quando eu me dei conta de que isso não ia acontecer e que eu precisava me colocar em primeiro lugar, as coisas começaram a mudar. Porque eu preciso saber o que eu quero pra mim, antes de saber o que o outro quer. Eu preciso ser a minha própria prioridade. Porque senão, como eu falei no outro vídeo, eu vou deixar que as pessoas façam o que elas quiserem comigo. Eu não imponho limites, eu não conheço quais são os meus limites, eu não conheço quais são as minhas vontades, quais são os meus gostos. E aí? Como que eu vou seguir de uma maneira saudável e firme nessa minha decisão de que não, eu preciso fazer tal coisa? Porque eu não sei nem o que eu quero fazer. Essa expectativa alheia, ela gera uma autocobrança muito injusta. Porque você sabe que não é suficiente o que você está fazendo, então você fica se cobrando para você sempre fazer melhor. E isso é um ciclo vicioso, porque você não tem nenhuma saída nisso daí. Você faz e faz e faz, não é suficiente, você continua fazendo, você continua se cobrando e a sua frustração vai aumentando. Eu acho que o primeiro passo para a gente deixar de cumprir com a expectativa alheia é ter a consciência de que o que é do outro e o que é meu é meu. Eu preciso ter essa consciência de saber separar o que é bom para mim, o que eu quero para mim e o que o outro acha que ele quer. Porque a partir do momento que eu faço essa separação, eu já não me cobro mais. Eu faço o que eu consigo fazer. Se para o outro não tá bom, isso é um problema dele que ele tem que resolver. Eu acho que a gente evita bastante coisa, bastante frustração, bastante dor de cabeça e a gente se torna mais autorresponsável. Eu me responsabilizo por mim, você se responsabiliza por você e a gente evita aí que um ultrapasse o limite do outro, porque é isso que acaba complicando algumas relações. Então é um exercício que eu acredito que tem que ser diário, assim, de você lembrar de quem você é, de quais são as suas prioridades, de saber que você pode colocar limites, não se sentir culpado por estar colocando limites e deixar com o outro o que é dele. O outro que se resolva, o outro que trate as suas próprias frustrações, porque eu já tenho problema demais para resolver. E assim as coisas, elas vão ficando mais fáceis, ou talvez menos difíceis. Eu lembro que há uns 2 anos atrás eu fiz o meu mapa astral. E uma amiga minha, que é astróloga, que foi a que fez o mapa, ela falou pra mim, olha, você tem uma tendência de colocar tudo e todos em primeiro lugar, de não ser a sua própria prioridade, você tem essa tendência de querer agradar todo mundo, etc. Eu falei, aham. E eu? Como é que eu faço então para eu poder resgatar a minha prioridade, resgatar quem eu sou? Como é que fica isso daí? E a resposta, na verdade, é muito pessoal, né? Eu precisei me questionar, eu precisei decidir que a partir de agora eu não ia aceitar mais determinadas coisas, determinadas situações, e que eu decidi que eu não ia mais me responsabilizar pela decepção do outro, pelo sentimento do outro, pela reação do outro. Eu me responsabilizo por mim, o que muitas vezes já não é fácil, e deixo com o outro o que é dele. Assim eu evito me cobrar, porque também, se eu me cobro muito, era o que acontecia comigo, eu me cobrava demais, eu não me permitia errar. Não por uma arrogância de, eu não erro. Não, eu erro bastante, mas eu não aceitava o erro. Porque eu precisava, na minha cabeça, eu achava que eu tinha que cumprir com essa expectativa e que se eu errasse, eu ia decepcionar o outro. Entendem? É uma bola de neve que vai aumentando, 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 que a gente tem que colocar um fim.
Eu acho que é muito importante a gente exercitar isso todos os dias, de se colocar em primeiro lugar, de se lembrar de se colocar em primeiro lugar e não se preocupar com o que o outro vai pensar. Porque o que o outro pensa, o que o outro acha, isso é um problema do outro, não é um problema nosso.